Bom dia para todos, né? Continuando aqui no nosso estudo aqui da página 75 da pergunta 266, que é uma pergunta grandinha, né? Uma resposta grande que os Espíritos nos dão. Vamos continuar nela, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos protegendo e protegendo esse estudo. Estamos agradecidos por estar aqui mais uma vez, podendo estudar, podendo nos orientar e podendo ajudar esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para que eles possam ter um choque anímico, para poder ter um choque com o corpo, na matéria aqui, que nós estamos aqui, né? Então esse choque com ele, eles veem que realmente o que está acontecendo com ele, onde muitos deles aceitam a ajuda espiritual. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é. Então, nós paramos aqui, que nós estávamos falando sobre as escolhas da prova menos dolorosa, mais dolorosa. Vou até fazer a pergunta, né, e continuar, né? Não parece natural que escolhas provas menos dolorosas? Aí deu a resposta, né, que é a seguinte: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outro passa a ser a sua maneira de pensar. Então ele deu essa resposta e depois ele deu um desenvolvimento dessa resposta aqui, onde nós estamos fazendo esse desenvolvimento. Então vamos continuar lá. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso para reunir haveres que lhe assegure o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impõe. Tendo em vista melhor futuro, o militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta os menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que faz também ele, se não sujeitasse a provas voluntárias, de que lhe advirão honras e proveitos se não sucumbires. Aqui não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. Os concursos não são também provas voluntárias a que concerne e se sujeita com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Ninguém galga qualquer posição na ciência, nas artes, na indústria, senão passando pelas séries das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Leva se nos depara em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipe ou milionário, uma vez que o homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelha aos míopes, que apenas vê aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos que a quem se interroga sobre isso responde que desejarem ser pasteleiros ou doceiros. Então ele aqui está falando que para a gente atingir um grau de elevação, para a gente poder se evoluir, ou galgar qualquer coisa na vida, nós passamos por provas, passamos por experiências, e são provas que nós escolhemos. Se você quer ser um advogado, você tem que começar o quê? Novinho, na escola, né? Então você vai começar sendo alfabetizado, aprendendo a ler, aprendendo a fazer matemática, português, ciência, geografia, você vai aprender tudo. Vai chegar uma certa etapa da sua vida que você vai ter que começar a escolher, né, a saber o que você quer fazer da sua vida. Você quer ser um médico? Quer ser um advogado? Quer ser um gari? Quer ser um mecânico? Mas para você galgar essas escalas que você acha que está ao seu alcance, que você quer, você tem que passar por prova, ou você entrar numa oficina mecânica, aprender a mecânica, entrar no Senai, né? Se você quer ser um advogado, você tem que começar a frequentar, conversar com as pessoas sobre advocacia, para ver se é aquilo mesmo que você quer. E assim também é você almejar uma vida espiritual mais evolutiva. Você tem que começar a praticar o bem, né?
começar a andar com pessoas boas, com pessoas que têm o mesmo pensamento de bondade, de ajuda, né? E ali você vai entendendo a sua vida. Então, qualquer coisa que você faça na sua vida, você galgar, você tem que procurar, né? Você tem que passar por provas, né? Para você poder se elevar no topo. Então, vamos lá. O viajante que atravessa profundo vale, assombrado por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada, por onde vai nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto nos restam dele. E percorrer divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terás de transpor, e combina então os meios mais seguros de atingir. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenlenhado de liames terrenais sua vida, tudo termina como daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga, para o espírito a felicidade suprema, após as tribulações e a prova. Então, meu irmão, aqui ele está falando sobre as dificuldades que nós enfrentamos, tanto na vida corporal como espiritual. A gente vai passando de dias, de meses, de semanas, de tudo, a gente vai vindo. É muita coisa que acontece na nossa vida, tanto corpórea como espiritual. Mas a gente só vai conseguir notar quando a gente atravessarmos e chegarmos lá na ponta. Aí nós vamos olhar para trás e falar, nossa, como eu caminhei muito. Às vezes eu me pego, na minha dificuldade de infância, eu falo assim, hoje estou com 60 anos. Nossa, como eu consegui chegar aqui? E vendo por cada percalço que eu passei, né? Não só eu, como outras pessoas também, né? Mas estou dando exemplo porque eu sei o que eu passei. E eu me admiro pelas provas que eu passei. Eu me admiro, né? Estou aqui inteiro e caminhando ainda, ok? Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha. Na vida corporal não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levando frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certo de ser o mais apropriado nos facilitar o caminho da vida? Se no nosso intento se malogra, recorremos a outra? Cada um das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte. Ora, que são para os espíritos as diversas existências corporais, se não fases períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabendo, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então, aqui é a imitação da vida de lá, né? Ou seja, nós temos que chegar aqui como criança, como bebê ainda, temos os cuidados dos nossos pais, dos nossos avós, ou da pessoa que nos adotou, né? E ficamos aqui. Então, tem um período que nós somos cuidados, orientados, colocados em escola, e depois vai ter um momento da nossa personalidade fluir e começar nossas escolhas, a começar a nossa evolução real, que aí nós vamos começar a caminhar com as nossas pernas. Mas o importante disso é estar firme, convicto em praticar o bem, né? E a espiritualidade vai estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Por mais que a gente não creia e não acredite, eles estão aqui. Eles estão do nosso lado, eles estão nos orientando, assim como também tem aqueles espíritos que realmente querem nos atrasar, querem fazer com que nós erramos, né? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento e vamos agradecer essa espiritualidade maravilhosa que está aqui nos ajudando e nos auxiliando. Obrigado, irmão Espírito, pela presença de vocês. Obrigado, esses irmãos encarnados que são trazidos aqui para junto conosco estudar, junto conosco evoluir. Muito obrigado. Estamos aqui mais uma vez, concluindo esse estudo. E muito obrigado, sendo assim, estamos feito o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.